Bom, vamos lá. Falamos já, gente, dos requisitos do estado de necessidade relacionados ao caput do artigo 24 do Código Penal e falamos do requisito ou da condição, né, relacionada ao parágrafo 2º. Resta agora, para a gente finalizar o estado de necessidade, a análise do único requisito inserido no parágrafo 1º do artigo 24. O parágrafo 1º diz assim, ó: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Esse requisito ele vem no parágrafo 1º. Então, todos os requisitos do caput nós já analisamos, aquela condição de redução da pena do parágrafo 2º nós já analisamos, tá? Do artigo 24, né? E agora, o último requisito que vem inserido no parágrafo 1º, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Então veja, em regra, tá? Existem algumas pessoas e algumas profissões, né, em que as pessoas exercem, que legalmente essas pessoas têm o dever de enfrentar o perigo, ok? Então essa é a situação. Então veja, bombeiro é uma profissão e aquelas pessoas que são bombeiros, eles têm o dever legal, o dever jurídico de enfrentar uma situação de perigo. Aliás, eles só atuam em situação de perigo, eles só trabalham em situação de risco. Mas só os bombeiros? Não. Né? Nós temos os enfermeiros, os médicos, está aí o exemplo hoje da pandemia da Covid-19. É uma situação de perigo? É uma situação de perigo. Tem alguns médicos e alguns enfermeiros que inclusive já perderam suas próprias vidas na frente aí dessa batalha, que é a atuação contra esse vírus. Então, essa situação é de perigo, por quê? Porque, olha, na prática, quando nós estamos diante de uma situação de perigo, né, uma situação perigosa, que todo mundo tem medo de enfrentar, a gente se afasta. Né? Então, pegou fogo num determinado prédio, o que a gente faz? Todo mundo corre. O que os bombeiros fazem? Eles vão de encontro ao perigo. Né? A situação agora da Covid-19, no início dela, o que todo mundo fez? Se recolheu em casa. O que os médicos e os enfermeiros fizeram? Saíram e foram para os prontos-socorros, para os hospitais e etc. Então veja, algumas pessoas, em decorrência da profissão que elas exercem, elas estão sempre em situação de perigo. O policial militar, o policial civil, é a mesma coisa. Tá? Você toma conhecimento aí na tua cidade, olha, tem 50 pessoas agora que invadiram 2 agências bancárias, está tendo tiro para todo lado. Todo mundo se abriga, todo mundo corre. O que o policial faz? Ele vai lá de encontro à situação de perigo. Então, o parágrafo 1º vai lá e diz, olha, quem tem o dever legal, jurídico de enfrentar o perigo, não pode alegar estado de necessidade. Em regra, isso não pode acontecer. Significa, se essas pessoas estão dentro de uma situação de perigo normal para aquela situação anormal. Ou seja, é um perigo que ele consegue enfrentar. Tá? A lei, o legislador, no parágrafo 1º, em nenhum momento exige ato de heroísmo dessas pessoas. Não precisa ser herói, até porque um herói morto não tem valor nenhum. Portanto, ele é obrigado a atuar até dentro de um determinado limite nessa situação de risco, nessa situação de perigo. Tá? Então veja, em regra, aquelas pessoas que têm o dever legal de enfrentar o perigo não podem alegar estado de necessidade. Excepcionalmente, não a lei, mas a doutrina interpretando a lei, vai lá e diz que em situações extremas, acima do padrão normal de situação de perigo, tá? Então, em situações extremas, não se pode exigir dessas pessoas essa atitude de heroísmo. Quando então, diante dessa hipótese, mesmo aquele indivíduo que tem o dever legal de enfrentar o perigo,
Se for uma situação de extremo perigo, acima do normal para a profissão que ele exerce, aí cabe sim o estado de necessidade. Tá? Então vamos lá, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento disso. Tá? Então vamos pegar lá o bombeiro. Imagine que um prédio está em chamas, pegou fogo em um determinado prédio, e o bombeiro, como ocorre sempre, ele adentra nesse prédio para salvar pessoas. E ele já salvou 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aí, num determinado momento, ele está lá num andar do prédio em chamas, tá? Apanhou uma pessoa que está lá sem condições nenhuma de sair, e ele está levando essa pessoa para sair do prédio. Aí ele atinge um andar de baixo, a hora que ele atinge um andar de baixo, pela experiência que ele tem, tá? Pelo tempo de trabalho que ele tem, a hora que ele olha aquele piso que já está em chama há algum tempo, ele verifica que aquele piso não vai suportar o peso dele e daquela pessoa que ele está transportando. E aí, então, nesta situação, ele coloca aquela pessoa no lugar em que está e ele, então, segue por aquele piso que só suporta o peso dele pela experiência que ele tem, assim que ele imagina. Deixa aquele indivíduo lá dentro do prédio, atravessa aquele piso de um lado para o outro, tem acesso à escada do outro lado, ele desce e a pessoa morre lá em cima. Veja, nessa hipótese é a situação de extremidade que a doutrina entende que cabe estado de necessidade. Apesar dele ser bombeiro, ele não precisava, ele dizia, eu sou bombeiro, eu sou obrigado a enfrentar o perigo. Então, pega o indivíduo aqui, joga ele nas costas e vou atravessar o piso. A hora que ele está no meio, desaba tudo. Vai morrer o indivíduo e vai morrer o bombeiro. Tá? Aí ele vai ser considerado herói, mas para o filho dele, para a mulher dele, para a mãe dele, para o pai dele, ele como herói não muda absolutamente nada. A lei não chega a esses extremos, portanto, não é essa a condição imposta no parágrafo 1º do artigo 24 do Código Penal. Tá bom? Entenderam isso? Isso é importante em relação a este requisito, tá? Pontos agora relevantes quanto para a gente finalizar estado de necessidade. Falei para vocês que o fato típico era extremamente demorado. O segundo requisito ele era rápido. Nós já estamos terminando o estado de necessidade. Portanto, próxima aula nós já concluiremos o segundo requisito do crime. Alguns pontos relevantes aí que pode futuramente ser questionado a vocês, tá? E agora não tem mais nada a ver com os requisitos. Concluímos os requisitos do estado de necessidade. Isso é estado de necessidade. Presente todos esses requisitos que nós analisamos, o indivíduo está em estado de necessidade. Faltando um deles, o indivíduo não se encontra mais em estado de necessidade. Então agora alguns pontos aí para finalizarmos, tá? Veja, a absolvição do réu com fundamento, né, lá do juiz na sentença do estado de necessidade, ele foi absolvido porque reconheceu que ele estava em estado de necessidade, e em regra essa absolvição não faz coisa julgada no âmbito civil. Tá? Então a absolvição do réu, fundado em estado de necessidade, em regra não faz coisa julgada no âmbito civil, tá bom? Então veja, o bem jurídico, então um exemplo para vocês entenderem isso, tá? O bem jurídico de um terceiro inocente é sacrificado. Então imagine aquela hipótese lá que eu mencionei para vocês, tá? No fundo de uma casa tem uma edícula e lá tem algumas pessoas residindo. A casa está em chamas. Na casa da frente, tá? Na casa principal, não tem ninguém morando. Para que eu possa ter acesso à casa do fundo e salvar aquelas pessoas que estão em situação de perigo, estado de necessidade de terceiro, eu danifico o muro da casa. Não tem ninguém, não tem como eu ter acesso, eu vou lá e derrubo o muro para poder ter acesso e salvo as pessoas. Então veja, o bem jurídico sacrificado, o bem patrimonial sacrificado, foi de um terceiro inocente. Ele colocou fogo, ele nem estava na casa, mas ele vai sofrer o dano. Isso é o que nós chamamos aí de estado de necessidade, a doutrina chama, né, de estado de necessidade agressivo. Nessa hipótese, o terceiro pode pleitear a reparação do dano. Tá? Essa
é uma situação. Entretanto, pessoal, se o bem jurídico sacrificado pertencer ao provocador do perigo, se foi a própria pessoa que provocou o perigo, que é o titular do bem sacrificado, a pessoa que sacrificou o bem, se for absolvida lá no direito penal, a absolvição faz coisa julgada no cívil e, portanto, não há a obrigação de reparação do dano.